Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número 393. Isso mesmo. Hoje vamos falar sobre o envelhecer, sobre a nossa relação com os nossos pais, o nosso papel como filhos, qual não é, qual é que deve ser, não deve ser. como filhos adultos Como que têm filhos pais adultos. super adultos. Temos pais super Como é que se adultos. diz? Pais Ainda mais adultos. Ainda mais adultos do que nós, sim. Ou seja, no fundo vamos falar de parentalidade consciente e de relações conscientes, mas numa ótica diferente daquela que utilizamos mais regularmente. Certo. Não é? E a conversa vai trazer aqui muitos insights e vai assim por um caminho menos, que talvez não fosse aquele que tu previas quando propuseste este... Nunca vai pelo caminho que Pois prevês. não, pois não, nem o que eu prevejo, assim. Mas a conversa também vai trazer aqui algumas histórias e alguns momentos de emoção, mas acho que vai trazer boas reflexões. Eu, pelo menos, terminei a conversa cheio de reflexões. Boa. E ideias. E muitas ideias. Olha, mas antes disso, queria falar um bocadinho sobre as nossas certificações. Nós também mencionamos que a maior parte das pessoas são entre 35 e 50 Sim. que fazem as nossas certificações, as nossas formações. Mas às vezes há assim um mais novo e um bastante mais velho. Sim. Não é? Portanto, na realidade, participar não requer uma certa idade. Não é? Olha, os cursos que nós fazemos, não é? E queremos falar um bocadinho sobre isso porque no segundo semestre temos 3 cursos a acontecer. Yep. Temos a parentalidade consciente em setembro em Lisboa, temos a neuroestratégia em outubro em Lisboa e temos o coaching a acontecer entre outubro e dezembro online. E tu chamaste-lhe de certificações. Há pessoas que se assustam um bocado com esse nome, cursos, certificações. Formações. São cursos de desenvolvimento pessoal. É porque têm um certificado a DGERT. Tem um certificado a DGERT e no caso do coaching também de uma associação internacional e no caso da parentalidade, da Academia de Parentalidade Consciente, mas eu gosto sobretudo de falar dos nossos cursos enquanto cursos, enquanto programas de desenvolvimento pessoal. E eles acontecem em áreas de que nós gostamos muito, porque elas trouxeram muitas transformações à nossa vida e têm trazido transformação e impacto positivo à vida de muitos milhares de alunos e estudantes que ao longo dos anos têm estado connosco nestes cursos, ok? Portanto, a nossa proposta para o segundo semestre é, se nunca estiveste num destes cursos e se tiveres condições de o fazer, que possas estar connosco. No caso da parentalidade consciente e da neuroestratégia, são cursos de 4 dias em sala, com uma preparação antecipada online. No caso do coaching, são 3 meses de aulas semanais online, com mais uma série de recursos e aulas pré-gravadas, e depois desses 3 meses existe um período de mais ou menos 2 meses com aulas práticas, com workshops e com um acompanhamento que depois se estende... Toda a informação está em lifetraining.pt. Isso, Está também nas lifetraining.pt. notas aqui nos episódios, mas Sim. também nas nossas páginas do Instagram também tem lá a informação. E também, se quiserem, podem enviar uma mensagem, normalmente através do Instagram é mais fácil, ou para mim ou para a Mia. Se tiverem questões sobre os cursos, se tiverem dúvidas sobre se o curso pode ser indicado para vocês nesta fase da vida, ou se vos pode entregar o benefício que vocês procuram. A minha experiência ao longo dos anos é que, para além da nossa motivação inicial para fazer um curso destes, que pode ser melhorar a minha capacidade de comunicação, ou melhorar a relação com os meus filhos, ou melhorar os meus resultados no trabalho, normalmente durante os cursos descobrem-se mais um sem número de benefícios que podem ser muito importantes e que nos podem ajudar a pensar melhor, a sentir melhor, a fazer melhor, a viver melhor. E o que acontece normalmente depois de um curso é que querem fazer outro, não é? Sim, mas um de cada vez, Sim. ok? Olha, mas vamos então a falar dos nossos pais? Vamos falar dos nossos pais, mas depois no final de ouvirem este episódio, vão por favor a lifetraining.pt e vejam a nossa oferta toda de cursos, que nós ficamos muito contentes de estar convosco depois no segundo semestre deste ano. Está bem? E vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira.
Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Mia, hoje, a teu pedido, vamos falar sobre parentalidade, mas ao contrário. Ou seja, nós quando falamos em parentalidade, falamos quase sempre dos nossos papéis enquanto pais. E propomos a quem nos está a ouvir que também pense no seu papel enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educador. E às vezes nós falamos da parentalidade pensando em nós enquanto filhos, mas muitas vezes isso é recuando no tempo. E nós, quando éramos crianças, nós, quando éramos adolescentes, nós, quando éramos jovens adultos. Mas hoje vamos falar sobre nós, enquanto filhos, com a idade que temos. Certo. Ou seja, vamos propor aqui à nossa audiência que também pense em si enquanto filho agora. Não é? Sabendo que isso pode querer dizer muitas coisas, não é? Há pessoas que agora, na sua idade adulta, podem não ter os pais vivos, não é? Ou podem ter apenas um, ou podem ter uma relação extremamente distante com os pais, ou extremamente próxima. Então, vamos discutir aqui um bocadinho o assunto, sendo que talvez um primeiro input que tu possas dar aqui é de acordo com a tua experiência, nomeadamente a fazer acompanhamento e coaching com pessoas adultas. Quais são assim, as principais preocupações dessas pessoas enquanto filhos? Agora. Sim, eu acho que as nossas preocupações como filhos vão alternando. Né? E também acho que uma coisa que eu tenho pensado bastante é como com a idade a avançar também compreendo melhor os meus pais, as atitudes, os desafios, possíveis pensamentos que possam ter tido no passado. Mas o que eu noto que surge uma preocupação que tem muito a ver com a saúde dos pais e o quanto tempo é que vamos poder tê-los connosco, e uma preocupação para cuidar deles, né? E acho que muitas vezes se fala isso, que parece que os papéis mudam e até ficam em alguns aspectos um bocado invertidos, não é? E até noto essa preocupação um bocadinho maior aqui em Portugal do que na Suécia, se eu comparar, essa de assegurar o tempo quando não conseguem cuidar tão bem de si e por aí fora, por causa da estrutura social, do que existe como apoio socialmente por parte do Estado e dos municípios para cuidar de idosos. Na Suécia é muito mais fácil, mas não tem nada, não há comparação, é muitíssimo mais fácil, tal como na parte de cuidar dos filhos, dos infantários e creches, escolas, também é muito, muito, muito mais fácil. Mas acho que essa preocupação que eu noto é que torna-se num peso bastante grande. Não é? Como assegurar um envelhecer bom, saudável, tranquilo, sereno, seguro para os nossos pais na sociedade em que nós vivemos, que eu acho que antigamente era muito, muito diferente, né? Eu lembro-me, não tanto na Suécia, né? Mas eu também posso comparar, por exemplo, com Montenegro, e acho que era parecido aqui em Portugal, que os idosos simplesmente viviam com os filhos. Né? Um dos filhos assumia os pais lá em casa, mas era assim em Montenegro havia em casa dos meus primos, havia as avós, não é? Numa casa de um dos primos meus havia duas avós, uma avó, uma bisavó, e viviam lá e faziam e contribuíam muito para a logística daquela família e davam um grande apoio e eram muito parte do dia a dia mesmo. Portanto, tenho pensado muito nessas preocupações em que, quando se está numa certa idade, de repente tem-se preocupação com os filhos e também preocupação com os pais. Por aquilo que me estás a dizer, não é? A tua atenção foi para esta preocupação com
o bem-estar físico, não é? Sim, não só, não é? Emocional, mental também, que está incluído nisso, não é? Ok, mas era para aí que eu ia levar aqui também a minha atenção, que é se o bem-estar emocional e mental também está aqui muito incluído, ou se o grande foco da atenção é o bem-estar físico, é pensar na saúde, é pensar na menor capacidade física e na menor independência para tratar das tarefas do dia-a-dia, não é? Se a atenção fica muito presa aí, ou se chega também à parte mental e emocional, e se há aí um revisitar da qualidade da relação com os pais, não é? Porque uma coisa que a mim me marcou muito, assim, nos teus ensinamentos ou propostas de ensinamento sobre parentalidade, foi que em na altura tu me disseste que achavas que a responsabilidade da relação parental era sempre dos pais, independentemente da idade. Ou seja, que na minha relação com os meus pais, que se estão a aproximar dos 80 anos, a responsabilidade parental continua a ser deles, não é? Porque por muito que eu queira assumir responsabilidade em relação à minha relação com eles, eu continuo a ser filho. Há coisas em relação às quais nem seria legítima, é a tua proposta, nem interessante ser eu a assumir a responsabilidade. Mas não é isso que muitas vezes se faz, que é a pessoa que tem 40, 45, 50, 55 anos e que tem os pais com 75 anos, 80, 85, começa também a assumir não só responsabilidade por este apoio mais físico, logístico, não é? Tratar de saúde, muitas vezes também são envolvidas questões financeiras, não é? Que é os pais podem não ter capacidade financeira para lidar com as suas responsabilidades, com contas acrescidas médicas, etc. Terem eventualmente que ir para um lar, e isso pode acarretar questões financeiras muito grandes, não é? Mas para além disso, sim, mas para além disso também assumir depois um pouco o peso da mental e emocional da relação com os pais, que é, sei lá, querer resolver coisas, querer criar uma aproximação que não houve antes. Eu acho que em qualquer relação, cada um tem 100% da responsabilidade, da sua responsabilidade, né? E em relação à responsabilidade na relação parental, ela não é uma obrigação. Eu acho que nós às vezes olhamos para isso como uma obrigação, né? Porque são os teus pais, eu sou obrigado a cuidar deles. E isso acho que a minha resposta, se perguntar se isso é verdade ou não, a minha resposta é não somos. Somos responsáveis pelos nossos filhos. Nesse sentido, né? Nós não podemos... Ali a responsabilidade da relação é mesmo nossa. É claro que nós na vida adulta podemos contribuir ou não para a relação saudável com os nossos pais, porque assim o queremos, não porque é uma obrigação, né? E acho que há aqui um peso muito grande que algumas pessoas carregam porque veem as coisas como uma obrigatoriedade. E até a sociedade quase entrega essa obrigatoriedade. Mas nem todas as relações pais e filhos são relações saudáveis. Há pessoas que foram muito, muito magoadas e traumatizadas pelos seus pais, pela relação dos seus pais. E claro que esses pais certamente tiveram um histórico muito parecido, portanto são só a repetir, são padrões intergeracionais que se estão a perpetuar e mesmo assim foram responsáveis pela relação que criaram com os seus filhos. E dizer que depois, na vida adulta, de repente, esse filho tem uma responsabilidade para a criação da relação e de cuidar do pai, eu pessoalmente não acho que isso seja justo. Portanto, nesse sentido, a principal relação, a responsabilidade pela relação pai-filho continua a ser dos pais. E depois o filho pode querer ou não contribuir. Estou-me a fazer entender nesse sentido da responsabilidade. Não é? E claro que isto torna-se mais complexo quando vivemos numa sociedade onde não há alternativas. Não é?
acho que é um peso brutal para alguém, mesmo que até preferiam não ter grande coisa a ver com os pais, mas é um peso enorme. E acho que é um passo gigantesco dizer que não vou ter nada a ver contigo, quando sabes que esse progenitor está numa situação muito difícil e não tem ninguém na sua vida além do filho. Portanto, isso torna-se muito, muito complexo. Não era bem aí que eu queria colocar o foco hoje. Ok. Não é? Mas estás a perceber o que estou a dizer, não sim, estás? Não é? sim. De alguém que viveu com uma mãe que foi super abusiva e a mãe agora está muito mal, está doente, precisa de muitos cuidados e sou a única filha Sim. e agora, não é? Sim, e às vezes há situações onde a mãe foi abusiva, tu és a única filha, portanto sentes-te obrigada a tratar dela e a mãe continua a ser abusiva. Exatamente. Não é? Exatamente. Pronto. Mas o que eu tenho pensado mais é nesse honrar da relação com os nossos pais, que às vezes nos esquecemos no dia a dia, porque é muito automático nós cuidarmos das necessidades dos nossos filhos. Nós fomos uma estratégia para nutrir necessidades por parte dos nossos pais também, não é? Deles se sentirem úteis na nossa vida, de contribuírem, nós temos assim nós continuamos de alguma forma mais importante para eles do que eles para nós, não é? E essa dinâmica na relação, acho que refletimos pouco sobre ela, porque eles também se tornam mais uma coisa prática na logística familiar, para ajudar a tomar conta dos netos e para... É? E eu às vezes ponho-me a pensar nisso na nossa vida agora, como é que será? Porque acho que isso é um pensamento, acho que foste tu que disseste isso no outro dia, não é? Quando os nossos filhos eram pequeninos, nós pensávamos muito como é que seria quando fossem adolescentes, mas agora, não é? Agora temos uma jovem adulta e pensamos cada vez mais como é que será quando eles forem um bocadinho mais velhos, não é? E nós também formos mais velhos, como é que se desenvolverá essa relação? E acho que nós estamos sempre a cuidar da nossa relação com os nossos filhos. Em cada fase da vida deles e da nossa vida, estamos a preparar a próxima. Certo. E acho que nos esquecemos disso. Sim, eu acho que da mesma forma que nós às vezes fazemos aqui comentários de que, aparentemente, nós estamos a passar aqui uma fase onde até socialmente e culturalmente os pais são mais conscientes, não é? Também carregam mais o peso de se calhar estou a ser um mau pai, não é? Nós somos de longe a geração que passa mais tempo com os filhos, mas também talvez sejamos aquela que mais se põe em causa e diz se calhar não estou a fazer um bom trabalho e devia ser diferente. E se nós transportarmos isto, portanto, colocamos-nos mais em causa, não é? E acho que, sabendo que não é igual para toda a gente, mas vejo muitos adultos, pais, que se questionam sobre a qualidade da relação que têm com os filhos e se põem, de facto, a imaginar. Nomeadamente, acho que há mais pessoas a aceitar aquela desconstrução que tu costumas fazer muitas vezes do mito do adolescente que tem uma relação terrível com os pais e perceber que a qualidade dessa relação vai depender sobretudo daquilo que nós fizermos com eles e a forma como nos relacionamos com eles enquanto são crianças. Portanto, se nós continuarmos com essa projeção, não é? A forma como nós um dia mais tarde, quando for a nossa vez de ter 70, 75 e 80 e mais anos, nos vamos relacionar com os nossos filhos, vai continuar a depender, se não totalmente, pelo menos em parte, daquilo que nós continuamos a trazer para a relação. Certo, não é? certo. E uma coisa que eu noto é que muitas vezes, lá está, em relações menos conscientes, aquilo que o adulto está a receber dos seus pais mais velhos é uma espécie de uma cobrança, às vezes, de um contrato social, que é agora... Isso. Tens de cuidar de mim no sentido de me dar atenção, de vir ter comigo, de falar comigo, ou seja, tens que manter aqui uma relação próxima e interessante. Sim, tens de estar grato. E de agradecimento. E às vezes há assim uma espécie de uma cobrança, não é? Enquanto que
se a pessoa que tem 70 ou 80 anos se puser mais em causa, também pode continuar a pensar o que é que eu estou a entregar à relação. Claro. Como é que esta relação pode ser boa e saudável para que o meu filho goste. Daí a responsabilidade parental continuar a existir, certo, não é? certo. Seja, eu acho que hoje em dia as conversas, não é, para quem tem assim mais, se calhar mais acima dos 40, e os filhos já estão um bocadinho mais velhos, talvez, a conversa não é só sobre os filhos, é sobre os filhos e sobre os pais. E o que eu noto em para muitas pessoas, não é, estão preocupados efetivamente com os pais, ao mesmo tempo não têm assim tanta vontade de passar muito tempo com os pais, precisamente por isso que está-se a dizer, que é um tempo passado com trabalho é preciso fazer trabalho emocional nessa relação, é preciso cuidar, não é, dessas queixas, desses julgamentos, dessas cobranças que estavas a referir. Achas que deveria existir mais desenvolvimento pessoal para pessoas... 65 mais? 65, sim. Porque nos nossos cursos de desenvolvimento pessoal, assim, a grande faixa etária que está presente é 35 a 50, talvez, não é? Sendo que às vezes temos alunos mais novos e às vezes também temos alunos mais velhos. Sim, mas generalizando será essa? Sim, mas não é assim tão frequente, embora já tenha acontecido, mas não é assim tão frequente ter uma pessoa de 70 anos a fazer um curso de desenvolvimento pessoal. Não. Eu acho que é como se... Eu acho que é assim uma generalização de que nessa idade, 60, 65, 70, que já não vale a pena. Mas há imensas pessoas que vão, por exemplo, à Universidade Sénior. Pois é. Não é? A minha mãe fez alguns cursos na Universidade Sénior e falava com entusiasmo da quantidade de pessoas que estava a aprender história ou... Certo. Será muito representativo? Não sei. Pois, não sei. Mas aqui, porque o período mais avançado da nossa vida, em princípio, será um período onde o convite espiritual e filosófico poderá estar ainda mais presente, não é? Aquelas grandes perguntas de o que é que estamos aqui a fazer, não é? De onde vimos, para onde vamos, qual é o significado disto, podem se tornar muito fortes e presentes se nós sentirmos que estamos a chegar ao final da experiência, não é? Só que às vezes, se calhar, fugimos desse final da experiência, não é? Pois. Não queremos. Nós também, enquanto filhos, se calhar não queremos ter muitas conversas com os nossos pais sobre morte, por exemplo, porque sentimos que é uma coisa que pode estar mais próxima e que vai trazer emoções difíceis. Muito evitar isso também, não é? Pode trazer emoções muito difíceis, não é? E pode criar muito sofrimento, não é? Mas, sabes, é isso que eu acho que é assim, uma realização que também acho que muitas pessoas fazem nesse tempo. Nós falamos muito em aproveitar os momentos com os nossos filhos. Acho que nos esquecemos muitas vezes de aproveitar os momentos com os nossos pais. Eu acho que há pessoas que são bastante boas a fazer isso, sim, não é? mas acho que não e eu estou-me até pôr em causa em relação a isso. Sim. Eu acho que podia claramente ser melhor a aproveitar os momentos, sabes? Por razões diferentes. Sim, só que tu estavas há pouco a querer fugir àquela parte da conversa que eu estava a introduzir, mas aquela parte da conversa que é a relação que nós temos com os nossos pais e o que é despertado em nós quando estamos com os nossos pais, não é? O que é despertado em nós quando o pai ou a mãe faz um certo comentário ou faz uma certa piada ou se refere a uma determinada memória. Isso às vezes pode ser um grande obstáculo a este aproveitar, não é? Claro. Daí falarmos outra vez da responsabilidade. Nós temos 100 e eles 100, não é? Porque para muitas pessoas o contacto depois com os pais pode ser altamente doloroso, não é? E também aqui um histórico de má comunicação. Muitas vezes nós não temos muita dificuldade em dizer o que realmente queremos e nós próprios também entramos mais ou no julgamento ou simplesmente em ignorar certas coisas e não abordá-las. Achas que da mesma forma que há, terapeutas de casal e conselheiros matrimoniais, achas que podia ser interessante existirem mais propostas de terapia pais-filhos em idade adulta?
O Gabor Maté e o filho dele, o Daniel Maté, foi eles que escreveram o livro O Mito do Normal juntos. Eles também têm um workshop que eles têm dado precisamente sobre esse tema. Porque eles próprios também... Porque eles próprios tiveram os seus desafios, não é? E é interessante, não é? Eu adoro o Gabor Maté e agora também há muitas mais pessoas que adoram o Gabor Maté. E acho que o próximo livro que vai sair é precisamente sobre isso. Vou ter imenso interesse em ler esse livro, porque é efetivamente muito, para muitos, se não houve essa preparação para a fase seguinte, acho que é uma oportunidade de reconstrução para muitos relacionamentos pais e filhos. Não é? E só que, lá está, é preciso estar disposto a fazer, acho eu, bastante, assim, ter foco no desenvolvimento pessoal, não é? E no seu papel naquela relação. Eu estou agora aqui a sorrir porque estou a imaginar algumas pessoas que estão a ouvir o podcast a dizer assim, olha, eu acho que, olha, isto era interessante, eu acho que o meu pai ou a minha mãe, acho que pelo tipo de conversas que nós já tivemos, ou consigo imaginá-los a participarem num processo terapêutico e a quererem criar aproximação, curar feridas. Mas há outras pessoas que devem estar a dizer assim, o meu pai ou a minha mãe, nunca na vida, esquece. Ou porque acham que têm um nível de consciência tão baixo em relação a estas coisas, ou porque todo e qualquer início de conversa que eu tenha feito trouxe mais do mesmo e trouxe o velho padrão de mas achas que estás-me a criticar, ou achas que eu não fui um bom pai ou que não fui uma boa mãe, tu devias era estar... E bem mais do mesmo, e a pessoa acha que já desistiu dessa ideia, não é? Ou então porque a relação, há pessoas para quem a relação já está tão ferida que elas próprias não têm interesse em mexer nisso. Claro, não é? claro. Além de que também acho que também aqui o fator tempo. Imagino também que alguém possa pensar, quase não tenho tempo para os meus filhos, nem para o meu relacionamento. Agora também vou estar a fazer este esforço todo com os meus pais. Não é? Assim, na minha visão, idealmente, como é uma dinâmica pais e filhos, o principal incentivo a isso deveria vir dos pais e não dos filhos. Claro que se há zero abertura ou conhecimento, porque muitas vezes não é, muitas dessas pessoas que estavas a referir até são inconscientemente incompetentes, portanto eles precisam de passar por um passo de incompetência consciente. E às vezes esse passo é difícil, não é? É difícil fazer. Às tantas, o teu próximo livro de parentalidade consciente é dirigido a pessoas que são pais de adultos. Que são pais de adultos, não é? Porque querem melhorar a relação com os filhos adultos. Porque claro que ao longo dos anos tu tens tido muitas pessoas a procurar a parentalidade consciente enquanto avós, mas que estão a pensar muito na sua relação com os seus netos, e depois também vêm no meio muitas coisas que têm a ver com como é que eu me relacionei com os meus filhos quando eles eram pequenos, não é? Mas acho que assim falar da relação pai-filho sem trazer os netos para o barulho, não é? Yeah. É eu mesmo como pai a querer ter uma relação mais saudável com os meus filhos. Será que havia público para isso? Necessidade existe, sem dúvida, mas será que havia público? Sim, acho que é capaz de existir Sabes que eu acho que assim, a atitude mais... Uma das atitudes do Heartfulness que às vezes fala é a da generosidade. E que eu acho que é uma atitude necessária em qualquer relacionamento. E é uma atitude muito difícil de praticar. Mas aquilo que eu tenho vindo a perceber é que na vida adulta, não é? Quando a relação pais e filhos é de adultos, adulto para adulto, a generosidade torna-se ainda mais importante, principalmente por parte do pai para o filho, para não haver essa cobrança, não é? Porque o que noto é que, não é, como os pais se calhar têm necessidades como conexão, ligação, reconhecimento, atenção por nutrir naquela relação, em vez de falarem sobre isso
sem julgamentos, entram nessa coisa da cobrança. Eu fiz tanta coisa por ti, agora não me ligas nenhuma. Comprei este terreno para tu construires uma casa e agora não queres. Queres viver noutro país. Tanto que poderia ter feito, mas eu andei a levar-te aos treinos de handball todos os dias. E estou a preparar o teu discurso para daqui a 30 anos. E agora nem me vens visitar. Não é? Que acho que conseguirmos ter a generosidade muito, muito presente e percebemos que tudo o que nós estamos a fazer para os nossos filhos agora não é para recebermos nada depois, na realidade. Não é? Embora estejamos é assim que estamos a preparar a relação, não é? De eu perceber que, eu estou a dar este apoio todo, estou a tentar transformar todo o meu amor incondicional que tenho pelo meu filho em atos que demonstram amor incondicional. E será o que será no futuro, não é? E também de preparar essa capacidade de falar sobre isto, o que queremos, o que precisamos da relação. Se fizermos isto agora, essa é a minha crença muito, muito forte, mesmo não estando próximo, mesmo não falando muitas vezes, eu acredito que vai haver uma qualidade diferente nas interações, porque vamos evitar estas cobranças, não é? Sim. Na minha experiência pessoal, ao longo dos anos, a fazer coaching e a ter conversas com pessoas mais velhas, eu acho que este é um trabalho que é realmente difícil de fazer e acho que não há muitas pessoas preparadas para fazer bem este trabalho, sabes? Porque mesmo pronto, agora vou dizer uma coisa que pode ser polémica, mas mesmo muitas pessoas que eu vejo na área da psicologia não têm capacidade de trabalhar com uma pessoa de 70 ou 80 anos. Porque isso requer uma certa maturidade e requer até um certo... já um certo nível de reflexão sobre as causas espirituais e filosóficas. E acho que é uma coisa mesmo difícil de fazer. E logo, também acho que se torna bastante difícil para nós. Eu penso nos meus clientes de coaching ao longo dos anos em que falaram sobre a necessidade que têm de rever e melhorar e fazer alguma coisa em relação à relação que têm com os seus pais, nesta idade, que estão numa idade mais avançada. E como depois isso é difícil, às vezes eles podem sair com vou fazer qualquer coisa com os colaboradores da minha empresa ou com os meus filhos e muitas vezes relatam progressos mais rápidos do que com os meus pais. Porque quando eles entram nesse contexto, não é, em que há muita história, há muita carga, há muito coisas dentro de mim que rapidamente saltam cá para fora quando o meu pai não tem capacidade de reconhecer não sei o que é, ou a minha mãe de repente começa-me a contar uma história e porque é que ela está a fazer isto, ou só porque eu fiz uma pergunta e a minha mãe ficou toda agressiva, e vem uma série de coisas que têm a ver connosco e que tornam muito difícil ter estas abordagens. Mas ainda assim, eu acho que é um processo muito interessante de desenvolvimento pessoal nós entrarmos nesse projeto de como é que eu, na minha idade adulta, posso melhorar a relação com os meus pais, sem cair aqui na armadilha de eu assumir 100% de responsabilidade. Aliás, eu acho que isso é... 100% da tua responsabilidade. Sim, sem assumir 100% da responsabilidade pela relação toda, não é? Assumindo só a minha parte da responsabilidade. Aliás, eu até diria que isso é parte do truque. Parte do truque é estar muito consciente disto e se calhar não vir com grandes ideias de influência e mudança e quero que a minha mãe reconheça não sei o quê ou que o meu pai mude não sei o que mais e vir mais assim com mente principiante, não é? com abertura, com curiosidade e que isso para mim nas minhas tentativas, algumas correram bem, outras nem por isso, mas nas minhas tentativas a curiosidade ajuda imenso. Sabes, o que eu tenho vindo, assim, o que me tem ajudado muito a mim na relação com os meus pais, e é uma proposta que acho que se deve ter algum cuidado quando há relações de abuso, por exemplo, porque são outros processos, embora acho que possa contribuir positivamente para mais paz e tranquilidade, no entanto, essa salvaguarda. Mas é de
procurar empatizar com os meus pais do passado. Ou seja, com idades que eles tiveram e que eu também já tive. Ok. Né? Por exemplo... Portanto, empatizaste com os teus pais quando eles tinham 30, 40 e 45? Eu lembro-me especificamente de uma que é quando... duas situações. O meu pai, quando ele fez 40, eu lembro-me da festa de anos, do 40 anos dele. Eu também já fiz 40. E também te lembras da tua festa? E também me lembro da minha festa. De tipo, juntar esta minha de 40 e o meu pai de 40. Ou quando o meu pai era filho único, e lembro-me muito bem dos momentos que o meu avô ficou muito doente e eles moravam a 4 horas de carro. Eu lembro de um momento específico em que a minha avó ligou e o meu pai teve que sair, eram já 8, 9 da noite, até me lembro que eu tinha feito um elefante em lama. Nós tínhamos um riacho perto da nossa casa e tinha lá lama, nós tínhamos estado a brancar e eu tinha construído um elefante com essa lama e já tinha seco e eu entreguei ao meu pai para levar lá ao meu avô. Mas eu consigo me lembrar do olhar dele quando ele foi sozinho. Até me emociona agora pensar nisso. É isso. E conectar-me com aquele momento, que ele tinha uma idade que eu já tive. Ou seja, daqui a 10 ou 20 ou 30 anos vais poder continuar a conectar-te com isto. Né? Eu não sei o que é ter a idade deles agora, né? Mas sei o que é ter algumas idades que eu também já tive. Só que tu tens aqui uma possibilidade, que é, tu agora, por exemplo, podes conversar com o teu pai e dizer, olha, lembro-me disto, de quando tu tinhas a idade que tens agora, ou falar com a tua mãe. Exatamente. Só que, em princípio, quando tu tiveres a idade que os teus pais têm agora, tu já não vais poder ter esta conversa com eles. Não. Não é? Daqui a 30 anos, os teus pais teriam mais de 100 anos, bem mais de 100 anos, não é? E, portanto, em princípio, essas conversas nunca vão chegar a acontecer. E eu não sei se depois não é um momento que pode ir acompanhado, por um lado, de uma certa compreensão e conexão, mas ao mesmo tempo pode até trazer, se calhar eu não fui muito compreensivo com o meu pai ou com a minha mãe, agora que eu estou no lugar em que eles estiveram, em termos de idade e de capacidade física. Mas isto ajuda-me a ser compreensiva também com agora, é isso que estou a procurar dizer, não é? É isso, sim. Ajuda-me a ser, porque imagino que posso ter uma ideia do que poderá vir a ser, e acho que a minha compreensão em relação a certas atitudes dele e formas e a forma como eles vivem a vida ajuda-me muito a não ser muito julgadora. Eu julgava muito certos comportamentos deles e esses julgamentos obviamente falavam das minhas necessidades. E agora acho que é diferente, não é? E também fazer as pazes com que eu não é a minha responsabilidade. Algumas coisas da vida, escolhas que eles fazem, não é a minha responsabilidade, nem é a minha... e deixei de intencionar de mudar certas atitudes, não é? E estas coisas podem coabitar, não é? Que é, eu posso aceitar que não é a minha responsabilidade lidar com certas consequências com que os meus pais estão a lidar também por causa das escolhas que eles fizeram, e ao mesmo tempo ter aqui também ter aqui uma vontade de criar aproximação, de mostrar compreensão, de descobrir mais sobre a vida interna dos meus pais, não é? Descobrir mais sobre coisas que aconteceram, ter curiosidade em relação a como é que era antes. Não é? E acho que quando fazemos isso, estamos aqui a criar uma narrativa coerente, não é? Estamos de alguma forma a preencher vazios que tem na nossa história da nossa infância, em questões relacionadas com eles. E esse preencher contextualiza, cria essa narrativa e que contribui para a regulação na relação. Portanto, porque em alguns relacionamentos, até antes, não sei, pessoas que antes de irem ter com a mãe ou com o pai já estão desregulados, não é? Já estão a entrar ali no limiar de luta e fuga. E quando conseguimos ir com outra... ir regulados, né, dentro da nossa janela de tolerância, dentro para conseguirmos ter acesso aos nossos recursos todos, a dinâmica da relação também muda, não é? Há uma corregulação diferente.
Gosto E dessa podemos ideia. assumir responsabilidade por isso, porque tem a ver Sim, connosco. é isso. Acho que fizeste aqui um resumo ótimo daquilo que foi a conversa, sendo que me parece que a conversa foi para um sítio que era diferente daquele onde tu a querias levar. Whatever. Sim, bem-vinda ao podcast Inspiração para a Vida Mágica, onde as coisas têm vida própria. Sim. Olha, Mia, gostei muito da conversa, sabes? Estão a acontecer duas coisas em mim neste momento. Estou cheia de saudades dos meus pais, já agora. Também, mas duas coisas principais estão a acontecer em mim, que é, por um lado, há assim uma sensação assim mais de afundar um pouco em mim e estou aqui coisas sobre as quais eu vou querer pensar melhor, e há aqui muito um convite a explorar, aproveitar os momentos com os meus pais. Mas ao mesmo tempo também gerou-se aqui um lado assim mais prático e pragmático, que ficou muito despertado por algumas coisas que surgiram na conversa, nomeadamente o facto de existirem poucas propostas e poucos recursos de desenvolvimento pessoal para pessoas que estão numa fase mais avançada da vida, e também se calhar não existirem recursos suficientes para pessoas que estão na nossa idade e que querem aproveitar bem e criar aproximação e fazer alguma coisa em relação aos seus pais, se é que ainda têm essa relação disponível, não é? Portanto, também fiquei aqui com ideias práticas. Quem sabe alguém que nos está a ouvir agarra em algumas destas ideias ou faz chegar até nós conhecimento sobre projetos e coisas que já existem. Sim, e que podem ser, sim, podem ser recursos fixos. Se alguém sabe de recurso muito fixe sobre isso, eu sei. Sem ser só centros de dia, não é? Se há alguma coisa engraçada, enviem-nos para nós podermos partilhar também, não é? Okay. É bom. E é isso. Obrigado. É isso mesmo. Obrigado. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos.